chegamos agora na nossa última aula do módulo 4. É a aula que a gente vai falar aqui sobre o passo 9 e o passo 10, né, do que deve ter o nosso plano de ação. Beleza? Vamos que vamos. Papel, caneta na mão. Vamos começar. Roda a vinheta. Então, galera, chegamos agora na nossa aula 4. Vou revelar aqui agora o passo 9 e o passo 10 para a gente poder finalizar esse plano de ação, tá? E já está na tela o passo 9, você já está vendo aí que o passo 9 é o monitoramento. Então, chegou o momento da checagem, aquele famoso check, né? E esse check a gente vê aonde? A gente vê no ciclo PDCA. Entendeu aí? Pegou? Então, veja. A análise do andamento da tarefa, ela é fundamental, tá certo? Eu preciso acompanhar. Não é porque eu coloquei aqui um responsável na minha equipe que eu vou deixar, né, um responsável na minha tarefa que eu vou deixar de lado. Não, eu preciso estar sempre de olho. Gestor que é gestor está sempre com o olho aberto, né? Então preste atenção, olha, confere, tá? Então, monitore toda a execução do plano para garantir que está sendo cumprido o prazo e está sendo feito na ordem correta, tá bom? Então, observe o andamento dos resultados parciais para que você possa identificar as possíveis falhas na operação estabelecida. Como assim, Andréa? Falhas? A gente não colocou lá atrás. Lembra que na aula passada a gente falou sobre como você vai resolver esse problema? E aí a gente pensou assim, vou colocar 3 pedreiros, 2 serventes, vou fazer um treinamento, vou contratar outra empresa. Isso aqui pode ser que não dê certo. É uma tentativa, né? Como é que eu vou resolver? Vou resolver fazendo isso. Tá, pode dar certo? O ideal é que 90% das suas respostas de como, elas deem certo, né? Mas pode ser que dê errado. E aí eu preciso rever. Então, se eu monitoro, se eu faço esse acompanhamento aqui, eu consigo, de fato, perceber o momento em que isso aí vai dar errado, tá? Então, tem que ser monitorado. Então, veja só. Crie um tipo de representação visual, tá? Você vai criar aqui uma representação visual. Isso aqui vai te dar mais engajamento da equipe, né? Então, todo mundo vai o quê? Acompanhar, né? Todo mundo vai acompanhar o andamento das atividades. Então, a visualização gráfica, ela permite, né, com uma certa facilidade, identificar quais são as tarefas e objetivos que não estão sendo executadas ou que já foram executadas. Como assim? Vamos lá. Eu tenho aqui representações gráficas, tá certo? Eu, Andréa, eu gosto de usar sempre essa daqui, ó. O check, né, se está ok a atividade, uma exclamação ou esse símbolozinho de atenção aqui, para dizer que está em andamento ou merece uma certa atenção, e o xizinho aqui quando deu errado, tá? Então, eu uso essas aqui. E aí você pode usar também a bolinha, triângulo, quadrado, e aí você cria sua legenda, pode botar uma cor, enfim, fique à vontade. Eu só preciso que você monitore e represente isso de forma visual, tá certo? Bom, o que acontece, pessoal? Isso aqui é interessante também, que quando você faça o seu plano de ação, você coloque um plano de ação também visível para os seus funcionários. Como assim? Veja, a gente faz um plano, lá nas aulas passadas eu mostrei para vocês como é que você pode fazer o plano. Eu posso fazer na mão, eu posso fazer no computador, eu posso fazer em algum programa específico, enfim. Eu faço no Excel, tá? Só que quando eu faço no Excel, depois eu pego essa planilhazinha que eu fiz, o plano de ação, e eu distribuo para os meus encarregados, líderes de equipe, estagiários, técnicos, etc. Só que eu não dou esse plano de ação para o pessoal do campo. Aí o que eu faço? Eu pego e listo todas as atividades, né? E coloco a representação visual do lado. E as pessoas, quando estão no almoxarifado, elas têm acesso e aí elas vão ver, a cerâmica tá beleza, tá ok. Eita, o pessoal da execução do telhado ali tá um X. Então, isso estimula, engaja a equipe. É como se fosse um placar no estádio de futebol. Imagine, você está lá no estádio de futebol, chegou um pouquinho atrasado, entrou e você não vê onde é que está o placar, você não sabe quem está ganhando, não sabe quanto é que está, saiu um gol e você não sabe quem está ganhando.
Então, quando a gente vê o placar do jogo, a gente consegue se engajar. O jogador que está lá, que sabe que está 2-1, ele vai bater um pênalti, ele vai, né, se empenhar para aquilo. Então, fica mais fácil quando a gente tem o retorno do que quando a gente trabalha cegas. É muito ruim trabalhar cegas. Então, se você está fazendo uma atividade gerencial, mostre aos seus funcionários que você não fica somente dentro de uma sala com ar-condicionado, né? Você tem um monte de coisa para fazer. Então, mostre isso, vá lá no refeitório e coloque o seu plano de ação de uma forma mais dinâmica com essa representação visual. E essa representação também serve para você, né? Para a sua equipe, para a planilha do Excel também serve, tá certo? Então, o passo 9 seria isso, o monitoramento. E a gente vem aqui para o passo 10, tá? O que é esse passo 10? O passo 10 é quando a gente coloca a data de finalização da atividade, tá? Então, eu finalizei a atividade, seja ela sendo aprovada ou reprovada, mas o dia que eu acabei com aquela atividade do meu plano de ação, eu coloco lá. E o que é interessante nesse momento? É interessante que você compare com o prazo, com a meta que você atribuiu, para você ver se a meta que você deu foi uma meta coerente ou se foi uma meta que fugiu totalmente da sua realidade. Porque nos próximos planos, para uma atividade similar, você já sabe que você tem que ter um prazo um pouco maior, um pouco menor. Então, você já conhece a sua realidade, tá? Então, é importante que no momento em que você bata o martelo para aquela atividade, seja aprovando ou reprovando, que você coloque a data, para você perceber como é que está aí o seu feeling para o prazo que você atribui no seu plano de ação, tá certo? Então, você vai colocar aqui sua meta e você vai tirar suas próprias conclusões. Você vai analisar o seu plano de ação. Se aquele plano que você criou, que você pensou, se ele foi coerente ou não. Outra coisa, quando você terminar o seu plano de ação, faça um placar. Se você tinha ali 10 atividades, faça o placar de quantas foram ok, quantas foram reprovadas. Então, meu placar ficou 7-3, ficou 8-2, 10-0. Ó, que sensacional, hein? Você pegar aí 10 atividades e tudo ser aprovado, né? Nem sempre vai ser assim, tá? Então, é importante. Aí você pega também o placar e coloque lá no refeitório para a galera saber. Então, o plano de ação que a gente fez no mês de abril, no mês de dezembro, eu tive aqui um placar de 12-4. 12 para as atividades concluídas com sucesso e 4 para atividades que não conseguiram ser concluídas ou que ainda geram problema, tá? Então é interessante isso, você trabalhar com placar, tá? Então, eu já fiz isso, faço isso e dá certo, confie, tá bom? Bom, e para a gente finalizar aqui, o que eu quero falar com vocês rapidamente? Eu quero dizer para vocês que é importante também que quando a gente lista as atividades, a gente faça alguma previsão de riscos e de planos de contingências. Como assim? Então veja, leia aqui comigo. Para facilitar o gerenciamento dos riscos, busque identificar as possíveis situações desagradáveis que podem prejudicar o bom andamento do seu plano e estabeleça soluções. Assim, os imprevistos terão um impacto menor caso aconteçam. E André, não entendi. Veja, quando você estiver listando as atividades, pare e pense um pouco. Essa atividade me traz algum risco? Como assim? Vamos lá. Digamos que eu coloquei lá no meu plano de ação, né? Finalizar o telhado do bloco 4. E aí, eu sei que um risco que eu tenho ali é, se, por exemplo, meu elevador cremalheira quebrar. Como é que eu vou subir com o material? Né? Então, peraí, mas se o meu elevador cremalheira quebrar, eu vou ter que, meu plano B, que eu vou ter que usar o elevador social, talvez, enfim. O que eu quero dizer com isso? Que eu quero que você pense, né, que você já imagine aí algum possível risco que possa acontecer em alguma dessas atividades e você já pense em um plano B, em uma solução. Por quê? Porque se caso isso acontecer, o seu impacto vai ser menor, né? O seu coração não vai sair pela boca, ele só vai acelerar um pouquinho, mas você já está aí com essa previsão, tá? E aí, galerinha, pra gente finalizar, olha as bonequinhas monitoradas aí passando na sua tela, né? Eu trouxe aqui um resumo do que é que deve conter no plano de ação, tá? Então, vamos lá. Deve conter qual é a tarefa, deve conter qual é a prioridade,
deve conter qual é a causa raiz, quem é o responsável, quando vai ser finalizado, onde vai ser feito, como, o monitoramento, que é a representação visual, e a conclusão, tá certo? Gente, plano de ação é sensacional, tá? Se você seguir direitinho o que eu tô falando aqui, você vai conseguir ter a obra na mão, você vai conseguir gerenciar essa obra de uma forma leve e com a equipe satisfeita e engajada, tá? Então, veja, aqui, por exemplo, às vezes a gente pode ter algum problema no setor de suprimentos e o seu chefe, ele não está percebendo que a logística de suprimentos está ruim. Veja, imagine se você faz um plano de ação. E aí a gente, através da causa raiz, eu percebo que 60% das minhas tarefas que estão no plano de ação, elas estão com problema por conta do setor de suprimentos. E o meu chefe, ele não consegue ver isso. Então, quando eu faço um plano de ação, tá aqui, ó, a prova. A prova que não é a obra. A prova que é um outro setor que está trazendo um problema e esse problema está aparecendo na obra. Então, o meu chefe, a minha empresa, ela vai ter que criar agora um plano de ação para o setor de suprimentos. Né? Vai ter que fazer reunião, tentar entender o que é que está acontecendo, porque o problema que está acontecendo no setor de suprimentos, ele tá aparecendo na obra. Tá? E aí a gente tem que segurar a onda por conta disso. Beleza? Então, galera, a gente finaliza o módulo 4 aqui, tá? Eu vejo você no módulo 5. Lá no módulo 5 a gente vai falar sobre o gerenciamento desse plano, como é que você vai gerenciar o plano de ação, tá? E é uma aula sensacional. Volto a dizer, se alguma dessas aulas aqui, no módulo 4, módulo 3, módulo 2, você não entendeu, volta, assista aí 1, 2, 10 vezes. Mas entenda para a gente poder chegar lá no final e você conseguir elaborar um plano de ação sensacional e executável para a sua obra. Tá bom? Então, vamos que tem mais conteúdo por aí e eu te aguardo no próximo módulo. Até lá!